Agora a gente vai ter a participação de duas mulheres incríveis para compor aqui comigo a segunda mesa, que vai tratar sobre sexualidade e gênero nos desenhos animados. Então, da mesma maneira, eu vou chamar a Sheila e a Júlia para chegarem conosco e se apresentarem um pouquinho e depois, na sequência, apresentarem. Boa tarde a todos. Meu nome é Sheila Passetti. Eu sou turismóloga e graduanda do curso de Estudos de Mídia, né, na Universidade Federal Fluminense. Meu interesse de pesquisa está muito baseado em compreender os processos narrativos e também a cultura e como ela é abordada dentro dos desenhos animados. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer em ordem alfabética, vamos começar pela Sheila, depois Júlia. A Sheila vai apresentar para a gente um trabalho que é o Percurso da Vermelhinha, né? Uma análise sobre a representação feminina da série Carmen Sandiego. Então, tá contigo. Obrigada, Priscila. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que é uma pesquisa inicial sobre Carmen Sandiego. Essa pesquisa ela surgiu a partir assim, de ver, né, Carmen Sandiego. Sempre gostei do desenho quando ele foi lançado. E também a partir de um livro que eu tive acesso no segundo Congresso de Televisões, feito pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF, PPG-Com, que é o livro Televisões, Reflexões para Além da TV, que é esse aqui, fazendo uma merchan, que é organizado pela professora Irana Rosbeck e a Maica Castellano. E um desses textos que, dentro desse livro, é sobre a discussão teórica acerca dos desenhos animados. Então, a partir da leitura desse texto, eu comecei a perceber essa complexidade narrativa que tem dentro dos desenhos animados e tive interesse em estudar Carmen Sandiego e essas construções narrativas. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para vocês. Ver se está aparecendo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, a partir dessa leitura, eu comecei a pensar como estudar um dos desenhos animados que foi lançado recentemente, um reboot pela Netflix. Então, o meu trabalho tem como título O Percurso da Vermelhinha, uma análise sobre a representação feminina da série Carmen Sandiego. Para falar um pouquinho sobre a Carmen Sandiego, situar, eu vou contextualizar um pouco do surgimento da Carmen Sandiego. Então, ela vem a partir de 1985, a partir de um jogo chamado Where in the World is Carmen Sandiego, lançado pela Brother Ballard nos Estados Unidos. O jogo ele tinha especificamente a finalidade de ser divertido e educativo, tentando abordar a questão da geografia, a história e um pouco da matemática. A Carmen Sandiego era uma ladra que passava por diversos lugares do mundo, roubando os artefatos culturais em benefício próprio, simplesmente pelo seu ego. E o jogo ele fez muito sucesso na época. Logo em seguida foi lançada a série de desenho animado, em meados de 1990, que teve a mesma narrativa desse jogo. Então, na verdade, o que tem de diferente nessa série de desenho animado é que não tinha um jogador propriamente dito. Ele era representado dentro desse desenho que era transmitido. Na época, eu comecei a assistir esse desenho, tive acesso pela TV aberta, que foi transmitido pelo SBT. Então, eu gostei muito do desenho, principalmente de como ele é abordado, essas questões geográficas, históricas dos lugares, dos países. Acho que também isso foi uma ajuda para que eu fosse cursar turismo na UF. E o que a gente pode perceber dentro do jogo e dentro do primeiro desenho lançado é que a figura da Carmen Sandiego ela é de uma mulher mais velha, né, uma mulher adulta. E, além disso, tudo que está sendo baseado nessas narrativas do jogo do primeiro desenho animado é voltado para a ação da Carmen Sandiego em roubar e passar pelos espaços, pelos lugares. E, além disso, a Carmen Sandiego ela sempre se apresentou dentro desses lugares como uma imagem de algo inatingível. Então, logo depois, foi lançado, ano passado, a série, um reboot, né, sobre Carmen Sandiego, pela Netflix, em 2019. E aí, né, dentro dessa série que foi lançada, a gente pode perceber que tem uma mudança nesse arco narrativo, principalmente
quando a gente trabalha as questões corporais, estéticas da personagem, o comportamento dela, e entendendo essa linearidade dessa contextualização, o objetivo desse trabalho é entender, analisar de que forma é representada a personagem protagonista da série Carmen Sandiego, da Netflix, pensando que esse trabalho, para poder entender, realizar esse estudo, foi necessário identificar essas mudanças de forma muito breve sobre a representação da história da personagem, realizar uma linearidade dessas narrativas abordadas e analisar a primeira temporada, que tem como título Quem é Carmen Sandiego, parte 1 e parte 2. E a partir desse estudo, tentar entender o percurso de construção e verificar se essa personagem ela vai reforçar o estereótipo do gênero feminino nessa produção audiovisual. Para fundamentar um pouco esse trabalho, foi utilizado Mendes e Siqueira para falar um pouco sobre essa relação do protagonismo feminino nesses desenhos animados. Então, diferentemente das outras produções que têm personagens protagonistas femininas, como as inúmeras princesas da Disney, a gente tem a Disney como uma referência, é importante ressaltar que essas construções têm um aspecto temporal espacial e, em 1990, quando a protagonista ela é lançada nesse primeiro desenho, há uma estratégia que foge um pouco essa representação comum voltada para o gênero. Então, assim, muito embora tenha muitos elementos constitutivos do universo feminino, o desenho ele vai surgir com uma nova proposta de representar essa personagem feminina. Então, as autoras elas tratam basicamente alguns elementos constitutivos desse universo feminino, tanto no campo do sentimento, que está atrelado à fragilidade, à emoção, à busca do amor, e também está ligado muito às características estéticas dessas representações. Então, tem o uso das cores, como rosa, tons pastel, as cores vivas, a questão corporal, quando você tem a silhueta magra, esses cabelos longos, a maquiagem, acessórios e essas roupas que acabam permitindo uma hipersexualização dessa personagem. E as autoras tratam também que essa hipersexualização ela tem uma dicotomia que trata a infantilização quanto à adultização, que são aspectos que também reforçam esses estereótipos de gênero. E para continuar a fundamentação teórica, foi utilizado também o autor Douglas Kellner, no livro sobre cultura da mídia, que ele também trata essa questão dos códigos, né? Essas narrativas elas têm códigos embutidos que estão relacionados a diversas expressões, e a gente precisa entender um pouco essas narrativas e essa relação com a cultura, principalmente essas produções anteriormente hegemônicas. E o autor também trabalha essa questão do indivíduo, que ele dialoga com esses produtos culturais. Então, ele não somente consome, ele tem uma relação, uma troca do mundo na qual ele vive com esse consumo desses produtos audiovisuais. E esses produtos, essas produções culturais, elas também ajudam a formar opiniões, a solidificar formas, esses costumes, a moral, a ética. E a partir dessa construção teórica, foi possível fazer uma análise, como eu tinha falado, da primeira temporada, da parte 1 e 2. Então, tem uma série de elementos que vão surgindo ao longo desse arco narrativo, justificando essa nova versão da Carmen Sandiego, e está muito construído também com essa questão da história da personagem. Antes, não se sabia quem era Carmen Sandiego. Isso também é uma das considerações diferentes de outras personagens, porque Carmen Sandiego não tinha um lugar específico, ela não tinha uma casa específica, um lugar. Ela não tinha relações de parentesco, então ela não tinha pai, nem mãe, nem filho. E também ela não tinha um par romântico, ela não tem esse par romântico, a busca pelo amor perfeito, pelo príncipe encantado. E a construção da Carmen Sandiego, nesse momento da Netflix, tem a questão da infância, traz a adolescência e a juventude. E aí a gente também pode perceber algumas alterações estéticas dessa personagem. Então, a Carmen Sandiego, ela era um formato adulto, agora ela, além de ganhar uma característica cartunesca, ela é jovem, então ela tem dois momentos que, dentro desse lançamento, que a Carmen Sandiego vive dois momentos. O momento que ela está descolada, a passeio, visitando os lugares, e o momento que ela vira Carmen Sandiego para impedir que outros ladrões roubem os artefatos culturais pelo mundo inteiro.
E dentro também dessa história, dessa parte 1 e 2, a Carmen Sandiego ela vai ter várias relações sociais ao longo dessa narrativa que vão desconstruir essa ideia de ladra, ou que vão fazer repensar quem é Carmen Sandiego e o que mudou ao longo dessa construção. Também é possível perceber que é mudado nessa questão da Carmen Sandiego de roubar. Antes ela era muito conhecida pelos roubos e agora mais ela impede que outras pessoas roubem esses artefatos. Então, é importante a gente perceber que dentro da comunicação, as produções audiovisuais elas têm alguns objetivos, que não somente a pura diversão. Além disso, aborda vários conteúdos de interesse do público, estão construídos também nessas relações sociais e culturais. Então, a gente não pode desconsiderar que esses elementos eles estão construídos, eles estão embutidos e têm conteúdos simbólicos. Então, além da referência do que é apresentado, tem outros conteúdos como políticos, culturais, sociais, religiosos e também econômicos. A gente pode também, a partir dessa análise, perceber um pouco dessa questão estética, como foi falada, e a gente não pode deixar de lado essa forte representação do estereótipo visual feminino. Então, o apontamento dentro desse trabalho é sobre esse rosto maquiado, esse batom vermelho, os cílios grandes que permanecem, um cabelo totalmente grande, chamativo, os acessórios que ela utiliza. Dentro dessa roupa vermelha, tem vários acessórios que fazem uma relação, porque ao longo da narrativa ela usa o batom, que é um pendrive, um espelho, que é uma câmera. Então, assim, tem vários elementos dentro do gênero feminino, que é construído como gênero feminino, dentro do mundo feminino, que são utilizados dentro dessa abordagem da Carmen Sandiego. E, além disso, para concluir esse projeto de pesquisa, é possível perceber que a representação da personagem ela carrega alguns elementos característicos do universo feminino, e, assim, além dessas características, tem muitas outras questões que estão embutidas e que é preciso a gente analisar, principalmente pelas representações e práticas de produção de significados que geram esses sentidos. Então, os desenhos eles são fontes de conteúdo, eles passam por diversas fases, como aconteceu na Carmen Sandiego, e é necessário a gente se debruçar para compreender as diferentes dinâmicas que abrangem essa representação feminina nessas produções audiovisuais, sejam elas em filmes, desenhos, séries. E esse trabalho, ele buscou, na medida do possível, tentar desdobrar alguns elementos, e, apesar disso, ainda tem muito a ser desdobrado dentro dessa perspectiva, principalmente da questão da representatividade, da representação feminina, e também compreender essas dinâmicas socioculturais abordadas. Então, além disso, a gente tem vários processos transmediáticos que circundam o tema, né, esse trabalho, e a gente precisa entender que a gente tem que estudar os desenhos animados para contribuição nessa compreensão das produções audiovisuais. Para o trabalho, foi utilizado algumas referências bibliográficas que depois vão estar disponíveis. Então, é utilizado a Ângela Souza, tratando um pouco sobre essa questão do gênero, mulheres e o feminismo, o Douglas Kellner, que é um dos embasamentos teóricos desse trabalho, que trata sobre a cultura da mídia, estudos culturais, identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. Foi utilizado também o trabalho de conclusão de curso da Ana Carolina Martinez, ela é bacharel em estudos de mídia. Foi utilizado também o trabalho da professora Denise Siqueira e Mônica Mendes, falando um pouco desse protagonismo feminino em desenhos animados, principalmente o gênero e essas representações no entretenimento audiovisual. Foi publicado na revista Mídia Cotidiano, que é o PPGMC da Universidade Federal Fluminense, e também o trabalho da professora Denise Siqueira, tratando um pouco sobre essa ciência e o poder do universo simbólico no desenho animado. E eu quero agradecer a todos que participaram, que estão nos ouvindo. Obrigada, Sheila. Excelente apresentação. Daqui a pouco a gente volta, né, para poder falar um pouquinho mais do seu trabalho. Tem várias perguntas. Só queria dizer que eu achei fofo, porque a Ana Carol foi me orientando da nossa